tarde. Esta semana se comemora o Dia do Livro e nós fizemos uma reportagem especial para a data. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O Para Todos de hoje também vai até Minas Gerais e Sergipe mostrar duas regiões que vivem principalmente do artesanato. Tem também exposição, o quadro Para Saber e a dica cultural da semana. Veja aí os destaques do programa de hoje. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Livro, você vai saber como funcionam as editoras independentes. Fomos até Sergipe conhecer o trabalho feito por artesãos da comunidade de Poxica. O Para Todos foi conferir os ateliês da região de Bichinho, conhecida por produzir artesanato popular mineiro. Um jovem artista que produz performances e obras com denúncia social que dialogam com a cultura negra. Nós acompanhamos a primeira mostra individual do artista Moisés Patrício, numa galeria em São Paulo. Na última quinta-feira, 23 de abril, foi comemorado o Dia Mundial do Livro. E o Para Todos, claro, não poderia deixar a data passar em branco. Hoje existem no Brasil, no mínimo, 400 editoras independentes, de acordo com a estimativa da Liga Brasileira de Editoras. Elas funcionam com poucos recursos, mas muita criatividade. Aqui em São Paulo, a gente foi conferir duas iniciativas bem bacanas. Uma editora que funciona dentro de uma cooperativa de reciclagem e uma banca de jornal que só vende livros independentes. Da internet para o papel. Assim foi a trajetória do argentino Kioskerman. Desde 2004, ele publica quadrinhos em um site. Agora acaba de lançar o livro Portas do Éden, que reúne algumas dessas histórias. E o lançamento foi em um espaço nada convencional. Eu fiquei surpreso, porque quando eu vi o endereço, eu achei que era uma livraria que tinha o nome de banca. Mas é uma banca de rua mesmo, só que diferente. Aqui não tem nenhuma revista, só livros lançados de forma independente. A iniciativa é do João e da Cecília, donos da editora Lote 42. A ideia nasceu de uma necessidade, porque a Lote 42 é uma editora independente e a gente sente que as editoras pequenas não têm um espaço de comércio onde as obras possam chegar ao público. Tem bastante quadrinho aqui, mas também tem romances, tem livro de poesia, tem muita arte gráfica. Que tem bastante, são livros que experimentam as possibilidades do papel, sim, das encadernações, enfim, é uma variedade muito grande. Os jornais do dia vocês têm que vender. Tem que vender, é uma das obrigações, mas é uma das obrigações que a gente gosta de cumprir. A Lecalco é uma das escritoras que vende os seus livros aqui. Antes ela dependia de feiras especializadas e da divulgação pela internet. Tenho a ideia, faço o texto, faço a ilustração e também faço todo o processo de produção. Os meus, eles acabam usando muito suporte diferente. Um você destaca, um tem uma gelatina colorida no meio que ele acaba interagindo e que às vezes pela foto na internet você não consegue ver. Então, às vezes você vê ele na sua mão já é um apelo para compra. Você, se apaixona e não tem como não levar. Quando a banca foi construída, a ideia era fazer um telhado verde. Então, o arquiteto responsável projetou uma estrutura capaz de suportar 1,5 toneladas de plantas. Bom, quando o João e a Cecília ficaram sabendo que ela era tão resistente, eles mudaram de ideia e resolveram deixar esse espaço para apresentações musicais. Esse mar é tão grande. Adorei a experiência. E hoje estava um dia lindo, assim, né? Então cantava lá e batia um ventinho e as pessoas super se comunicando aqui embaixo, adorei. Foi muito legal. É um espaço que você pode comprar os zines e ter todos reunidos. E é legal ter o espaço para pegar o autógrafo, o show, achei super. A banca é boa também, né? Pra você voltar a visitar mais as ruas, né? As livrarias hoje deixaram a gente tão fechado em shopping. A gente acredita que a banca de jornais, a banca de revistas, pode ser um espaço de cultura também, já que é um espaço importante para todas as cidades. Esse é o viaduto do Glicério, em São Paulo. Aqui embaixo funciona uma cooperativa de reciclagem e também a editora independente Dulcineia Catadora, que utiliza o papelão recolhido nas ruas para fazer as capas dos livros. E são os próprios trabalhadores da cooperativa que confeccionam esses produtos. Eu acordo cedo porque eu levo meu filho para o CCA todo dia de manhã, 7 horas. 8 horas ele entra, eu venho trabalhar. Eu limpo o material, eu peso, eu trabalho para mim mesmo. Dou duro, pesado. A gente trabalha o dia todo, aí a Lúcia chega umas 3, 3h30, aí a gente vem para cá, para a sala. Tá um pouco. É relaxante, a gente conversa, brinca, inventa coisas, é super legal. Dulcineia Catadora nasceu com a nossa participação na 27ª Bienal
Como eu já trabalhava com sucata e com papelão também, a produção me pediu para juntar um grupo de catadores para poder participar diariamente de uma oficina que se daria lá na Bienal. Desde 2007, a editora já lançou mais de 100 títulos, tanto de escritores iniciantes quanto de nomes já consagrados, como o poeta Manuel de Barros. Cada livro é vendido por R$10. Destes, 6 ficam com os catadores e 4 são usados para comprar material. Os autores recebem 10% dos livros produzidos. Dulcinea vem de uma catadora mesmo, é a Dulcinea. Ela trabalha na Copamare, na cooperativa em Pinheiros. Ao mesmo tempo, casou com a ideia do Dulcinea, de Cervantes, que é o ideal, né? Nunca atingido, mas é um ideal. Enquanto existe o ideal, existe a luta, né, para atingi-lo. Esse contato com a arte, com a literatura, foi tudo dentro do Dulcinea. Além de sair do nosso dia a dia estressante, cansado, a gente conhece pessoas novas, tem contato com escritores, com artistas. Depois de pronto, o livro fica assim. E por falar em livro, no quadro Para Saber de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre um poema que é escrito e lido de uma forma única. Estamos falando da literatura de cordel, que é encontrada principalmente no Nordeste do país. Vamos ver? Cordel é difícil de definir, porque em cada tempo há uma ressignificação, mas a gente pode dizer que a poesia popular nascida no Nordeste do Brasil, que dialoga com a poesia popular de outros países e que tem uma temática bem ampla, que vai desde as narrativas, né, de vaqueiros, de bois valentes, de cangaceiros, até histórias de princesa, que tem que ser escrita em poesia, e no Brasil principalmente em estrofes que a gente chama de cestilhas, que são estrofes de 6 versos, normalmente com 7 sílabas poéticas. Fala que o Nordeste é o berço, mas fala-se de uma tradição que já existia em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, enfim. E nesses países, por exemplo, Inglaterra e Alemanha, são as baladas, narrativas, às vezes heróicas, às vezes de cunho, histórias de amor mesmo, como a gente vê, como a história de Romeu e Julieta, mas o cordel vai surgir forte mesmo no século XIX. Aí circulavam cordéis portugueses, porque em 1808, quando Dom João VI e sua trupe foi escorraçado de Portugal por Napoleão Bonaparte, eles chegam ao Brasil. E, assim, paradoxalmente, a família real que traz a imprensa que, de certa forma, faz com que o cordel pule, digamos assim, da voz do povo, né, e para o papel e passe a se consolidar. Nossa, são muitos. O romance do Pavão Misterioso, do José Camilo de Melo Rezende, A Chegada de Lampião no Inferno, do José Pacheco da Rocha, este aqui, do João de Calais, que tem origem francesa, do Severino Borges, Os 3 Conselhos da Sorte, do Manuel de Almeida Filho. Nós vamos agora até Sergipe conhecer um trabalho feito por artesãos da comunidade Poxica. Lá, o barro se transforma em arte nas mãos talentosas das mulheres da zona rural. Uma habilidade mantida de geração em geração. Recolher, tratar, modelar, criar. No povoado Poxica, a 7 quilômetros da cidade de Itabaianinha, em Sergipe,
um simples punhado de barro se transforma em arte reconhecida e admirada em todo o Brasil. Eu aprendi que esse vem do ano passado, de avô, avó, todo mundo mexia com essas coisas antigamente. Hoje é que caiu bastante, pouca gente faz, porque a maioria das pessoas vão para a cidade grande, né? A pouca gente fica no interior. Cada peça, ou louça morena, como uma vez chamou a escritora Cecília Meirelles, ganha diferentes formas e figuras nas mãos das mulheres desse pequeno povoado. Tem vários tamanhos e vários nomes, depende da peça. Essas que estão aqui à mostra chama de travessa. São caqueiros, pratos, alguidares e travessas criados exclusivamente por essas artesãs. E são elas mesmas que fazem questão de cuidar de todas as etapas da produção. O preparo do barro, a modelagem, a queima no forno caseiro, a fabricação das tintas naturais e, por fim, o desenho e acabamento de cada louça. Primeiro você compra o barro, ela chama para um rapaz, aí ele vem trazer numa carroça ou num carro de boi, aí você guarda, dependendo, uma ou duas carroças para 1.000 peças, 2.000, depende do tanto que você quer fazer, né? Se você quer armazenar o barro dentro de casa, você compra 2 carroças, que quanto mais ele velho, que fica bom para você trabalhar. Passada de geração a geração, a técnica e a arte dessas louceiras representa não só um incremento na renda familiar, como também carrega a cultura, as tradições e as histórias de cada uma dessas mulheres sergipanas. Representa desenvolvimento, que as mulheres agora, antes, as mulheres esperavam para os maridos, né? No passado, a gente não veio falar, né? E hoje não, entender ela foi por si sustento do marido. Ninguém precisa de marido para sobreviver. Cada quem tem sua profissão, eu faço as casas. O que a gente gostaria de ter, a gente consegue, aos poucos, mas consegue. Daqui a pouco, confira a região conhecida como Bichinho, em Minas Gerais, famosa por produzir artesanato tipicamente mineiro. E ainda a exposição e o trabalho de Moisés Patrício. Não saia daí. Você que está assistindo, não saia do sofá, porque Para Todos volta já. Eu me chamo Moisés Patrício, sou artista visual e estamos no programa Para Todos. Chegou a hora da dica cultural da semana. Sara, boa tarde. O que você traz de bom pra gente hoje? Boa tarde, Ana e Gustavo. Boa tarde a todos. Aproveitando que quinta-feira foi dia do livro, a dica de hoje é para quem curte uma boa leitura. É o livro recém-lançado Dois Irmãos, que é uma adaptação para os quadrinhos do romance do Milton Ratum, feita pelo Fábio Moon e pelo Gabriel Bach. Qual é a trama do livro, Sara? É a história de 2 irmãos gêmeos de origem libanesa, Omar e Yaqub, que têm uma relação conturbada. A narrativa é contada sob o ponto de vista de Nael, filho da Índia Domingas, que é a empregada da casa. E fica a dúvida aí no ar se Nael seria filho de Omar ou de Yaqub. Agora, Sara, assim como os personagens, o Fábio Moon e o Gabriel Bach também são irmãos gêmeos, como é que é? É isso mesmo, isso é bem curioso. Outra coisa interessante da história é o pano de fundo, o contexto dos imigrantes no comércio, o fim da Segunda Guerra Mundial e até os anos difíceis da ditadura militar. Tudo isso num efeito de luz e sombra causada pelo traço em preto e branco. Bom, eu já fiquei bem curiosa para ler, tá aí então a dica. Bom, e além da dica, você também traz uma matéria que você fez numa região em Minas Gerais que é repleta de ateliês de artesanato, é isso? É isso mesmo, Ana. É o distrito de Bichinho, que tem desde esculturas feitas com madeira de demolição, abordados e objetos feitos em ferro. Eu conversei com alguns dos artesãos do local. Tá certo, Sara. Muito obrigado pelas suas dicas. E agora, vamos conferir a matéria. Ao fundo, a vista é da Serra de São José. Saímos de Tiradentes e, depois de 7 quilômetros pela estrada de chão, chegamos em Bichinho, região que concentra oficinas de artesanato mineiro. Nossa primeira parada é onde tudo começou, há mais de 20 anos, na Oficina de Agosto, criada pelo artista plástico Totti. Totti veio para cá para ele fazer uma mudança com a nossa região, porque a nossa comunidade não tinha nada de trabalho, para dar emprego para a gente que é daqui da comunidade. Com o desenvolvimento do artesanato, moradores como a Simone, a Cleide e a Cristina não precisaram mais se deslocar para outra cidade. A gente trabalhava em Tiradentes, a gente tinha que pegar ônibus. Muitas vezes aqui era de terra,
O ônibus já não vinha porque agarrava quando chovia. Agora não, só saí de casa e vim pra cá. O artista plástico teve a ideia de criar uma oficina itinerante. Tudo feito a partir de material reciclável. As esculturas são feitas com dormentes antigos, as molduras são feitas com as portas, janela, aí ele utiliza as latinhas de óleo para fazer as florzinhas, as tampinhas de refrigerante para fazer florzinha, aí usa ferradura, ele transforma em castiçal, madeira, lata, papel machê. Totti reuniu um grupo de artesãos locais para desenvolverem técnicas diferentes. Alguns deles montaram os próprios ateliês na região. Já faz mais de 20 anos que Naninho montou a oficina aqui em Bichinho. No começo, ele esculpia à noite e trabalhava de pedreiro durante o dia. Hoje, ele é referência nas esculturas de arte sacra. Aqui nós trabalhamos só em família. Aqui é um sobrinho da minha esposa, um afilhado, é minha filha, né? O outro filho também que trabalha, que hoje não está aqui. Foi às vésperas de uma Semana Santa, quando uma igreja de Tiradentes não podia emprestar uma imagem para a procissão do Senhor Morto, que Naninho esculpiu seu primeiro trabalho, um Cristo na madeira. Nós temos o divino, né, que é o que mais faz, é o que a gente pega encomenda grande, né? Desse corpo você não vai entrar. Fazendo as asas dele. Né? Eu não sei se eu deixo a asa dele polida só na madeira crua, que eu faço. E depois acertar as pinturas dele, que é uma pintura envelhecida. Além de Naninho, outro artesão que começou a trabalhar junto com Totti e que montou a própria oficina é Bajeco, conhecido pela arte em ferro batido. O Totti deu uma grande oportunidade pra gente e fez a gente gostar do que a gente fazia. Que é o principal na vida da gente, você faz o que gosta, né? Senão eu já tinha parado, porque com a concorrência que tem e industrializaram tudo, né? Aí já ficou difícil. Bajeco criou um estilo próprio, inspirado na natureza. Aqui na minha loja tinha muita árvore, igual tem até hoje, pássaros e tal. Foi onde eu comecei a inspirar nisso. Aí comecei a fazer a folha, já era com muita dificuldade, porque é totalmente cortado à mão, com tesoura, manual, com tudo. E foi a partir disso que eu comecei e onde deu certo. As folhinhas das árvores, marca registrada de Bajeco, são feitas uma a uma manualmente. Eu trabalho totalmente artesanal até hoje, por isso o meu já está ficando um pouco difícil, porque o pessoal começou a pegar o trabalho da gente, fazer igual, mas o que acontece? Eles fazem mais industrializado, fazem em alta escala, industrializa e consegue fazer muito mais barato que eu. Não é o mesmo trabalho, lógico, porque para fazer muito não pode fazer, né? Tem que ter menos cuidado que eu tenho. O artesanato de Bichinho tem atraído turistas e transformou a região em parada obrigatória na trilha dos Inconfidentes. E continua revelando novos talentos. O que mais que tem aí na pomba, além da pomba? É a pomba? Esplendor. Você vai conhecer agora o trabalho de Moisés Patrício. O jovem artista produz performances e obras com denúncia social que dialogam com a cultura negra. O artista Gustavo está com sua primeira mostra individual numa galeria em São Paulo. Moisés também é um dos organizadores da intervenção Presença Negra. O projeto registra a visita de um grande número de afrodescendentes em galerias, museus ou instituições culturais em dias de abertura de exposições. O repórter Nelson Lim conversou com Moisés aqui em São Paulo. Vamos ver? A performance, a presença negra,
É mais uma proposta de trabalho junto com outro artista, que é o Peter de Brito, que objetiva, né, questionar um pouco a ausência de artistas negros no circuito de arte paulistano. Consiste na presença física, né, de pessoas de diversas áreas que têm em comum a condição negra, né, de ser pessoas negras. A gente elegeu as galerias mais importantes, né, economicamente mais influentes, né. As pessoas, no modo geral, elas reagem de forma muito engraçada. Sempre tem uma conotação de que elas não convivem com pessoas com a diversidade brasileira, né? Nossa, mas vocês são africanos? Que parte da África? Ou vocês vocês são funcionários, né? Ou vocês são de alguma instituição específica? Mas nunca mencionam que são jornalistas, são artistas, são pessoas comuns que se organizam para usufruir de uma confraternização que é aberta para o público. Jovem da periferia de São Paulo, Moisés Patrício aprendeu o ofício com o artista plástico argentino Juan José Bauzi, no projeto Meninos de Arte em 1998, e viu nas artes plásticas uma ferramenta de contestação política. Juan José Bauzi é um artista argentino maravilhoso, que veio aqui no meu bairro quando eu tinha 11 anos de idade, para oferecer oficinas de desenho e pintura. Ele disponibilizava os materiais, enfim, o acesso aos museus, então todas as exposições importantes, ele fazia questão de levar, não só eu, mas todos os alunos. Eu não consigo fazer um trabalho que seja puramente estético ou puramente decorativo ou que tenha qualquer outro caráter que não seja um caráter político, né? A partir do momento que essa linguagem foi estendida para mim, eu entendi também que foi estendida uma responsabilidade quanto artista de reconhecer que a gente vive num país desigual. Uma de suas obras está na internet. É a série de fotos Aceita. Eu escolhi o Instagram, que é uma forma de um retorno imediato, e a fotografia, né, para falar sobre a presença de um corpo jovem negro na cidade de São Paulo. Todas as fotos são feitas em espaços de conflito, por exemplo, no Oscar Freire ou qualquer coisa parecida assim. São os espaços que parece que as pessoas que têm a cor errada ou a pele escura não podem parar. As pessoas já acham estranho, elas já chamam, né, segurança, já mandam andar. Falo sobre muitas coisas, mas principalmente das coisas que eu abro mão, ou das cobranças também, que o gesto de abrir a mão é um gesto também de cobrança, ou da minha generosidade com aquelas pessoas que muitas das vezes sofrem pela ignorância da não relação com o outro, né? Moisés está agora com sua primeira exposição individual em São Paulo, monotipias feitas a partir de fotos e imagens das fábricas abandonadas na região do ABCD paulista. Essa é uma fábrica que tem em São Caetano, que é uma fábrica de cerâmica da família Matarazzo, porque tem gente que não tem onde morar e tem esses espaços que são cedidos, muitas das vezes de forma gratuita até, né? O governo dá de verdade, olha, vem pra cá que você vai trazer um emprego, vai trazer o progresso, mas no final aí seria a falência dessa ideia, né? A monotipia é uma técnica utilizada para fazer gravuras coloridas com uma única impressão. Ele transcendeu a questão pura da monotipia, que já era uma peça única. Ele tirou pedaços desse desenho, ele tirou pedaços dessas construções arquitetônicas que ele fez para mostrar o que ele estava enxergando da deterioração desses espaços. Tem uma monotipia no fundo, ele fez uma série de incisões, ele tirou pedaços, ele pintou em cima, ele recolocou algumas partes. Então esse aqui é um trabalho fantástico em termos de manufatura da mão do artista, que eu acho isso, num dado momento hoje em dia, com o excesso de recursos tecnológicos, um artista que se preocupa ainda muito com a força da mão dele em cima da obra. E o Moisés é muito isso, a mão dele está muito presente em cima de todos os recursos. A exposição no Gabinete D vai até o dia 10 de maio e fica aberta de segunda a sexta, do meio-dia às 7 da noite. Para todos de hoje, fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana. Até o próximo sábado.